Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as 7 cartas do Apocalipse, esse estudo que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma análise da interpretação historicista das 7 cartas do Apocalipse. Vai ser, na verdade, uma análise apologética, né? E eu vou estar trabalhando com os irmãos aqui como que os historicistas eles enxergam as 7 cartas, como que eles interpretam as 7 cartas, né? Então esse vai ser o propósito desse nosso estudo aqui. Bom, o objetivo desse estudo é o seguinte: analisar a coerência interpretativa pelo método historicista à luz do contexto e dos proponentes dessa escola. Então nós vamos analisar aqui a questão da coerência interpretativa desse método utilizado nesse método historicista, né? E nós vamos fazer isso à luz do contexto, aquilo que foi dito, foi escrito, né? As 7 cartas, e também dos proponentes dessa escola. Quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos utilizar daquilo que esses defensores ou esses professores, né? Aqueles que estudam e que ensinam a partir dessa visão historicista, como que eles olham para essas 7 cartas, como que eles interpretam essas 7 cartas. Os irmãos vão ver aí como se deve interpretá-las. Então, a partir daquilo que nós vamos trabalhar, nós vamos também chegar à conclusão de como que se deve interpretar essas cartas. Isso é importante, veja bem. Certa vez Jesus, respondendo aos religiosos do seu tempo, lhes fez uma pergunta: o que está escrito na lei? Como lês? Isso se encontra em Lucas, no capítulo 10, versículo 26. Nota-se uma direção importante nessa pergunta. Eu até destaquei aí no slide, os irmãos vão ver. É fundamental conhecer o que está escrito. Então, a primeira coisa, é fundamental conhecer o que está escrito. Então não se pode ir fazendo uma interpretação sem conhecer o que está escrito. Não estou dizendo que aqueles que fazem a interpretação historicista não conhecem o que está escrito. Longe disso. Mas estou dizendo a importância de se conhecer o que está escrito. Porque, às vezes, algumas pessoas, alguns leigos que começam a ler a Bíblia, eles têm, às vezes, o costume de não conhecer o que está escrito. Não buscar conhecer o que está escrito. E sai, às vezes, lendo e interpretando sem observar contexto, sem observar o que de fato está escrito. Vamos continuar. Mas é possível que, veja bem, é possível que, conforme as possíveis leituras, dependendo dos métodos interpretativos que utilizados, chega-se a conclusões diferentes. E isso é um problema, porque dependendo do método de interpretação, você pode chegar a conclusão diferente. É um problema, principalmente quando esse método de interpretação se distancia daquilo que o texto realmente propõe a ensinar. Então, baseado nessas observações, o objetivo, então, do nosso estudo é analisar a coerência interpretativa do método historicista. O problema, preste atenção, o método histórico, segundo Lade, contém um problema. Encara o Apocalipse como uma profecia simbólica de toda a história da Igreja até a volta de Cristo e o fim dos tempos. Os muitos símbolos do livro identificam diversos acontecimentos e tendências olha aí o que eu coloquei, eu destaquei, esse destaque é meu, né? A tendência da história do mundo ocidental e da Igreja. História do mundo ocidental e da Igreja. Obviamente, uma interpretação como esta pode levar à confusão, porque não há
diretrizes claras quanto a quais eventos históricos estariam sendo abordados. Lá de 1986, página 11. Preste atenção. Os destaques aí, eu quem fiz os destaques, para nós pensarmos nessa afirmação de Lade, ao ver no método historicista um problema. Primeiro, ele vai dizer aí que a tendência é procurar um foco do cumprimento na história do mundo ocidental e da igreja ocidental. Ou seja, desconsidera a existência da igreja oriental e da história oriental. Outra questão aí, importante nós salientarmos, que Lade vai dizer, é que eles não há diretriz clara de quanto e quais os eventos históricos estariam sendo abordados. É exatamente por essa falta de clareza de como eles chegam a quais eventos históricos estariam sendo abordados no livro do Apocalipse, é que vai ter, então, diversas aplicações por diversos grupos que buscam uma interpretação historicista. Bom, o método historicista, por procurar uma interpretação fora do contexto em que foram escritas as cartas, além de demonstrar inconsistência, conduz o cristão por uma espécie de caminho pantanoso, inseguro e por vezes perigoso, dado que se tende a prender o crente nesse sistema, ao ponto do mesmo não perceber que exista outro caminho mais sólido, portanto, mais seguro para a interpretação do texto bíblico. Aqui eu quero fazer uma observação com os irmãos. O porquê que eu faço essa afirmação aqui, de que é um caminho perigoso e que se tende a prender o crente nesse sistema, é porque muitas das pessoas que utilizam-se do método de interpretação historicista, eles utilizam esse método e muitos deles não o utilizam como método. E afirmam que chegaram a tal interpretação por uma revelação do Espírito Santo. Isso acontece em alguns grupos. Não é uma particularidade de um grupo específico, mas alguns grupos que utilizam desse método afirmam ter chegado à interpretação por revelação do Espírito Santo. O grande problema é que esses mesmos grupos que afirmam ter recebido por revelação do Espírito Santo se contradizem na própria interpretação que se chegam das cartas. Isso nós vamos perceber ao longo do nosso estudo. E aqui eu vou apresentar para os irmãos uma solução, né? A solução seria, sem desprezar as experiências reais que cada cristão tem com o Espírito Santo, né? Levá-lo à busca consciente pelas verdades bíblicas, através de métodos consistentes. E por meio da própria palavra, provar os espíritos. Perdão. Abre aspas. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Fecha aspas. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Quanto à interpretação dessas cartas, deve-se ressaltar que, abre aspas, os 3 primeiros capítulos devem ser interpretados historicamente, como algo já acontecido historicamente. Há grandes princípios espirituais apresentados nos juízos, nas promessas, nas profecias e nas vitórias messiânicas desse livro. Fecha aspas, Harrison, 2017, página 997. Repetindo a fala de Harrison, vamos aqui, abre aspas. Os 3 primeiros capítulos devem ser interpretados historicamente. Há grandes princípios espirituais apresentados nos juízos, nas promessas, nas profecias, nas vitórias messiânicas deste livro. Fecha aspas. Então essa seria a solução
apresentada por Harrison, e também eu creio ser a solução, a melhor solução para a interpretação dessas cartas. Bom, sobre as fontes que nós vamos utilizar para o nosso estudo, a fonte principal para o estudo de todo o cristão deve ser a própria Bíblia, a palavra de Deus. Então a fonte principal é a Bíblia. As fontes secundárias para esse estudo serão os comentaristas e professores dessa escola, assim também como os comentaristas e professores de outras escolas. Fonte secundária como fundo principal. Aqui eu quis dizer o seguinte, que eu fiz um recorte para nós trabalharmos essa questão da interpretação historicista. Então eu vou me utilizar aqui da obra adventista de Smith, que é Considerações sobre Daniel e Apocalipse, Centro de Pesquisa Ellen G. White, segunda edição, publicadora Atlântico, São Paulo, 2014. Eu vou estar utilizando exatamente dessa obra. Por quê? Porque entre os historicistas nós temos vários grupos, e os adventistas é um dos grupos que defendem e que se utilizam do método historicista. Então, como essa fonte secundária como fundo principal que eu vou utilizar aqui, é o que os adventistas veem e ensinam a partir dessas cartas no olhar historicista. Lógico também que eu estarei fazendo abordagem de outros historicistas também. Vale ressaltar que o objetivo do nosso estudo não é aqui ofender nenhuma instituição religiosa. Ao trazer aqui fontes adventistas, o meu propósito não é atacar a igreja adventista e nem qualquer outra igreja que defenda o método historicista de interpretação. E muito menos também atacar as pessoas. O nosso foco, o nosso olhar deve ser sempre o olhar teológico, o ponto teológico em questão. Então a nossa análise aqui não é da instituição, de quem quer que seja, mas é da teologia apresentada pelos proponentes da escola historicista e como que nós enxergamos esses ensinos. Feito essa ressalva, espero ter sido claro com os irmãos que vão ter acesso a esse estudo, que longe de mim ofender quem quer que seja, mas trazer luz para aquilo que nós estamos estudando na palavra de Deus. Bom, carta à igreja de Éfeso. Vamos lá. Então, o que diz o texto bíblico a respeito dessa carta? Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículos 1 ao 7, a versão utilizada é a NVI.
Aqui os irmãos vão poder ver como que os historicistas olham para as 7 cartas. Eles entendem que as 7 cartas são 7 eras da igreja, que cada carta representa um período da história profética da igreja. Sendo assim, nós temos aí a primeira carta, a carta à igreja de Éfeso, que de acordo com os historicistas, seria uma igreja que estaria relacionada com a igreja da era dos apóstolos. Portanto, ela iria até o ano 100 depois de Cristo. Essa data também é uma data aproximada, porque pode divergir um pouquinho de um historicista para o outro. Mas, de um modo geral, a forma consensual entre os historicistas, eles estão dentro desses períodos aqui demonstrado pelas datas. A segunda carta, e carta à igreja de Esmirna, datariam, marcariam, na verdade, o espaço profético da história da igreja a partir do ano 100 até o ano 313 depois de Cristo. Já a carta à igreja de Pérgamo, do ano 313 até o ano 590 depois de Cristo. A carta a Tiatira, do ano 590 até o ano 1517. Esse 1517 é uma referência ao período, o marco profético da Reforma Protestante. A carta à igreja de Sardes, de 1517 até 1827 depois de Cristo. E a Filadélfia, de 1530. Aqui está 1530, alguns colocariam 1517, porque 1517 e 1530 está relacionado ao período da Reforma Protestante. Até 1890 depois de Cristo. Lembrando que essas datas aqui também elas variam de um historiador para o outro, ou de um intérprete para o outro com relação a essas datas aqui, principalmente nessa carta da igreja a Filadélfia, a igreja de Filadélfia. E depois a última carta, Laodiceia, que marcaria a partir de 1890 até a volta de Cristo, o último período da igreja. Portanto, na leitura historicista, nós estamos vivendo exatamente a última fase da igreja, o último período da história da igreja. É assim que os historicistas eles enxergam e fazem a leitura do texto das 7 cartas. Vamos passar agora uma visão dispensacionalista. Primeiro nós vamos falar agora um pouco sobre o que é o dispensacionalismo. O que é essa visão dispensacionalista? Bom, eu tirei aqui para os irmãos uma explicação que os irmãos encontram aí na Wikipédia, sobre a questão do dispensacionalismo. Então nós temos aí, abre aspas, o dispensacionalismo é uma cosmovisão bíblica, fecha aspas. Ou seja, é uma forma de enxergar o texto bíblico por dispensações. Abre aspas, é uma abordagem hermenêutica da Bíblia que busca compreender e reconhecer as divisões da história da redenção em dispensações. Nota aí que eu fiz questão de destacar a história da redenção. Segundo os dispensacionalistas, ela é revelada nas Escrituras em dispensações, também denominadas eras, épocas, períodos ou mordomias, que representam as distintas interações entre Deus e a humanidade, a partir de pactos que foram celebrados. Fecha aspas. Então, na visão dispensacionalistas, existe dispensações na história onde Deus ele se relaciona com o homem e ele renova um tipo de pacto com aquela geração daquela dispensação, e também ele vai trabalhar, se relacionar dentro daquela dispensação com o ser humano de forma específica àquela dispensação. Então, de acordo com os dispensacionalistas clássicos, cada era do plano de Deus é administrada de determinada maneira.
e a humanidade é responsabilizada como mordomo durante esse tempo. Ou seja, nessa dispensação, em determinada dispensação, a humanidade ela é responsabilizada como um mordomo. E ela tem que prestar conta, dentro daquela dispensação, de como ela trabalhou e se relacionou como mordomo de Deus. E o que acontece sempre no final de cada dispensação, Deus vai então trazer um juízo sobre aquela humanidade. E é o que nós vamos ver aqui logo em seguida, que diz assim, abre aspas. Sendo assim, sempre há um teste de Deus em toda a história humana. Para com os homens, e o caso a humanidade falhe nesse teste, um juízo é derramado sobre o mordomo da dispensação. Fecha aspas. Então vamos repetir para os irmãos. Sendo assim, sempre há um teste de Deus para com os homens, e caso a humanidade falhe nesse teste, um juízo é derramado sobre o mordomo da dispensação. Fecha aspas. Então, o que acontece? Caso aquela humanidade falhe no cumprimento da sua mordomia, o juízo é derramado sobre aquele mordomo ou aquela humanidade naquele momento. Assim nós vemos ao longo da história da humanidade, Deus sempre trabalhando e julgando as nações em determinado período, de forma que o juízo de Deus sempre vem em determinadas épocas trazendo julgamento. Nesse aspecto aqui, dessa visão dispensacionalista, parece algo assim muito interessante, porque quando você olha para o texto bíblico, de fato, você consegue enxergar julgamentos divinos em determinadas épocas da história da humanidade. Então é algo assim interessante de se pensar nessa questão da mordomia. Não estou aqui trabalhando diretamente a questão da visão dispensacionalista, mas é um ponto a se considerar nessa visão. Vamos lá. Como eu disse para os irmãos, a fonte secundária para nós estudarmos aqui, como fundo, o livro da Igreja Adventista, né? Então, o que eu vou citar aqui para os irmãos agora é parte daquilo que está registrado nesse livro. O Filho do Homem no meio dos 7 castiçais. Então, vamos lá. Abre aspas. Não poderemos antes concluir que esta cena representa a sua posição relativamente a todas as suas igrejas durante a dispensação evangélica? Fecha aspas. Então, o que está querendo dizer aqui nessa justificativa? Então, primeiro, o livro quer justificar a leitura historicista das 7 cartas em 7 eras. Então, o propósito aqui é demonstrar essa possibilidade. Então, o primeiro argumento uma vez que Cristo está no meio dos 7 castiçais, e 7 castiçais, a própria Bíblia, a palavra de Deus já deixa claro que são as 7 igrejas, uma vez que Cristo está no meio das 7 igrejas, não poderemos então concluir que essa cena de Cristo no meio das 7 igrejas seria a sua posição relativa a todas as igrejas durante a dispensação evangélica? Claro, creio que sim, né, que essa representação de Cristo no meio das 7 igrejas é uma representação de Cristo no meio de toda a sua igreja em todas as épocas. Então, nesse primeiro ponto, eu quero dizer para os irmãos que eu concordo plenamente com o argumento. Depois nós temos aí, abre aspas, o número 7 é usado na Bíblia para significar a plenitude e a perfeição, fecha aspas. Então, o outro argumento que eles vão utilizar para fundamentar a leitura historicista, é que o número 7 é usado na Bíblia para significar a plenitude e a perfeição. E nisso nós concordamos. A Bíblia realmente ela vai destacar o número 7 e sempre vai ser utilizado como uma forma de apresentar uma plenitude, algo completo ou algo perfeito.
Então até aqui também não há o que discordar dessa afirmação. O próximo ponto nós encontramos, abre aspas, portanto, os 7 castiçais representam a igreja evangélica através de 7 períodos, e as 7 igrejas podem receber a mesma aplicação. Fecha aspas. Então, aqui ele já começa a dizer que os 7 castiçais representam a igreja evangélica através de 7 períodos, e as 7 igrejas também podem representar, receber a mesma aplicação. Aqui ele já quer colocar que as 7 igrejas seria, na verdade, uma representação de 7 períodos da igreja. E nisso, embora eles tenham esse argumento, não é necessariamente isso. O ponto seguinte, nós vamos ver, abre aspas, por que foram escolhidas as 7 igrejas mencionadas em particular? Sem dúvida, pelo fato de seus nomes, segundo as definições das palavras, apresentarem as características religiosas daqueles períodos da dispensação evangélica que, respectivamente, deviam representar. Fecha aspas. Então, a afirmação aqui é o seguinte: por que foram escolhidas 7 igrejas mencionadas em particular 7 igrejas, sendo que existia muitas outras igrejas? Por que a escolha exclusiva de 7? Bom, porque de fato Deus tem, ou teria um propósito em escolher essas 7 cartas, essas 7 igrejas, para representar todas as igrejas. Nisso nós concordamos. Não somente os dispensacionalistas pensam assim, mas também os não dispensacionalistas também compreendem dessa forma, que elas foram escolhidas por um propósito de representar todas as demais igrejas. Mas a afirmação que ele faz aqui é que, sem dúvida, pelo fato de seus nomes. Então vai dizer o seguinte, que elas foram escolhidas por causa do nome delas, não por causa das características em que se encontravam cada igreja dentro do ponto de vista espiritual, dos seus problemas particulares. Mas não. Segundo essa afirmação aqui, historicista, elas foram escolhidas sem dúvida por causa do fato dos seus nomes terem significados ou características religiosas que apontariam para os períodos da dispensação evangélicas que respectivamente deviam representar. Então veja bem, os seus nomes, segundo as definições das palavras, segundo o significado. Então, para a visão, aqui começa, meus irmãos, algo que a gente tem que pensar sobre essa leitura. Então, para o dispensacionalismo, para o historicismo, as 7 cartas, o significado dos nomes é importantíssimo, porque é exatamente a partir do significado dos nomes que eles vão construir a teologia das 7 cartas, vinculando-as em 7 eras, né? Em 7 tempos da igreja. Então o significado do nome é muito importante. O que eu acabei de ler para os irmãos aqui, que se encontram nesse slide, encontra no livro Adventista, exatamente no Apocalipse 1, o método divino da revelação profética está exatamente na página 2018. Então, essa é uma afirmação, né, uma fonte adventista do livro Daniel e Apocalipse. Vamos lá. A igreja de Éfeso. De acordo com Smith é o autor desse livro que nós acabamos de ler. De acordo com Smith, abre aspas, Tom Scott diz: muitos expositores pensam que essas epístolas às 7 igrejas são profecias bíblicas de 7 períodos distintos,
e que se divide todo o período compreendido desde os dias dos apóstolos até o fim do mundo. Fecha aspas. E continua ainda dizendo, abre aspas, esta opinião não é nova, fecha aspas. Abre aspas novamente, o mais antigo comentarista do Apocalipse, cuja obra chegou a nós, foi Vitorino, bispo de Petal, ou Petávio, que sofreu martírio em ano 303, fecha aspas. Então, veja bem, uma coisa interessante aqui é que, primeiro, a afirmação de Thomas Scott, de que muitos expositores pensam que essas epístolas às 7 igrejas são profecias bíblicas e de 7 períodos. Então, não é algo exclusivo de um grupo A ou do grupo B que descobriu isso, que passou a pensar ou por uma revelação chegou a essa conclusão. Não. Muitos outros professores, estudiosos, tá, expositores bíblicos chegam a essa mesma conclusão. E uma coisa importante aqui que esse livro traz, uma informação muito importante, é que não se trata de uma opinião nova. Então não é algo novo que surgiu da agora, mas é algo que já remete a algo bem distante aqui, na citação desse livro, citando Vitorino, já no ano 303, já olhava-se para os 7 cartas do Apocalipse, não apenas como algo simplesmente histórico, mas como algo que aquelas igrejas tinham um teor profético representando toda a igreja em todas as épocas. Continuando, diz assim, abre aspas, diz que o que João dirige a uma igreja, dirige a todas. Que Paulo foi o primeiro a ensinar que há 7 igrejas em todo o mundo e que as 7 igrejas nomeadas representam a Igreja Católica Universal e que João, a fim de seguir o mesmo método, não ultrapassou o número 7. Isso se encontra no livro de Smith, no Apocalipse 2, as cartas de Jesus às igrejas, na página 230. Então vamos aqui fazer uma observação com aquilo que nós acabamos de ler. Então, de acordo com essa afirmação, Paulo foi o primeiro a utilizar-se, a escrever as 7 igrejas. 7 igrejas. E nessa visão, Paulo teria então escolhido 7 igrejas, porque vamos prestar atenção, Paulo escreveu 7 cartas para 7 igrejas, ou 7 cartas, não, porque algumas ele escreveu mais de uma carta, mas Paulo escreveu para 7 igrejas. São 7 igrejas que receberam as instruções paulinas. Na ideia aqui, Paulo teria selecionado exclusivamente 7 igrejas para representar toda a igreja, para que o seu ensino fosse também aplicável a toda a igreja, na totalidade. Essa é a ideia. E que João, ao escrever o Apocalipse, também teria seguido a mesma ideia de Paulo, selecionado apenas 7 igrejas para também receber as cartas, para representar toda a igreja. Isso aqui é interessante, essa observação é algo assim interessante, né? Mas, pensa bem, se Paulo escreveu as 7 igrejas, e essas 7 igrejas, nessa visão, teria sido selecionada por Paulo para representar a igreja de todos os tempos, e que João também utilizou-se do mesmo recurso, do mesmo método para escrever as 7 igrejas do Apocalipse, para representar toda a igreja,
A pergunta a ser feita aqui, que eu gostaria que os irmãos pensassem comigo, é o seguinte: se os historicistas utilizam as 7 cartas do Apocalipse para enxergar nessas 7 cartas 7 períodos da igreja, da história da igreja, e que João teria também utilizado esse método semelhante ao que Paulo utilizou ao escrever para as 7 igrejas, qual deveria ser a leitura dos historicistas quando estudam as cartas de Paulo às igrejas que ele as endereçou? Deveria ser feito também nas cartas de Paulo 7 períodos da igreja. Agora eu pergunto, existe algum historicista que faz essa leitura das cartas de Paulo como 7 períodos da igreja? Não. Não. Agora, as cartas de Paulo, as instruções que aquelas igrejas receberam, são instruções para toda a igreja? Sim. De todos os tempos? Sim. O mesmo acontece com as cartas às igrejas do Apocalipse. São instruções que também valem para a igreja de todos os tempos, mas não necessariamente em etapas, em eras. A igreja em Éfeso. Vamos ver aqui. Abre aspas. As igrejas da Ásia. Havia mais de 7 igrejas na Ásia. Mesmo na parte ocidental da Ásia, conhecida por Ásia Menor. No meio delas haviam outras igrejas importantes. Fecha aspas. Então, a primeira coisa que eles vão lançar a mão é da importância das demais igrejas que existiam naquele tempo. No entanto, se escolheu apenas essas 7 igrejas. E aí segue-se o seguinte, abre aspas, todo o livro do Apocalipse é dedicado a 7 igrejas. Apocalipse 1, 3, 11, 19, 22, 18 e 19. Fecha aspas. Então, todo o livro do Apocalipse é endereçado a essas 7 igrejas. Vou tirar esse gatinho daqui porque... Então, isso é verdade, né? A maioria dos acontecimentos, continuando lendo aqui, né? A maioria dos acontecimentos que apresenta estavam tão longe do futuro que não iriam ocorrer durante a geração em que vivia e nem ainda no tempo de vida dessas igrejas. Fecha aspas. Então, qual é a argumentação aqui utilizada? Que muito daquilo que se encontra no livro do Apocalipse estava longe, estava num futuro distante da realidade daquelas igrejas. Aquelas igrejas não iriam presenciar esses acontecimentos. Então, e isso aqui é algo que se enxerga não somente o historicista, né, mas o futurista também. A visão futurista vê que a maior parte do livro do Apocalipse são de acontecimentos futuros e não necessariamente algo que aconteceria naquela geração, naquele período, daquelas igrejas. Então, nisso, os futuristas também concordam com os historicistas. Continuando, abre aspas, sem dúvida, todos concordam que os anjos das igrejas são os ministros das igrejas. Mas havia apenas 7 na sua mão direita. São apenas 7 os assim cuidados pelo grande mestre das assembleias? Fecha aspas. Então, essa aqui é uma outra argumentação. Veja bem, você tem 7 estrelas na mão do Senhor. E essas estrelas representam os anjos, ou os pastores, os líderes, que estavam na mão de Deus, na mão do Senhor, na mão de Cristo. E aqui a argumentação é, será que Cristo estaria cuidando simplesmente desses 7 pastores e os demais?
ele não cuidaria também dos demais? Então, é uma observação interessante, né? É uma observação interessante. O que nós acabamos de ler aqui se encontra em Considerações sobre Daniel e Apocalipse, escrito por Uriah Smith, Apocalipse 1, Método Divino da Revelação Profética, página 218. A igreja de Éfeso. Vamos lá. A primeira igreja é a chamada Éfeso. E é o que nós estamos estudando aqui agora. A primeira igreja. Depois nós vamos ter uma série de estudos relacionados. O período apostólico, aqui na visão historicista, essas 7 cartas, a primeira carta, a carta da igreja de Éfeso, seria marcava o período apostólico. A definição da palavra Éfeso é desejável. Desejável. Palavra que descreve fielmente o caráter e condição da igreja durante seu primeiro estado. Então, primeira coisa, lembra que nós falamos? A importância que se tem, o significado dos nomes de cada igreja para definir as etapas, as eras da história profética da igreja. Então, eles vão partir primeiro aqui desse significado do nome desejável. Exatamente por causa desse significado desejável, seria uma representação perfeita do período apostólico. E aqui eu coloquei um destaque para os irmãos em vermelho. Aqui começa o problema. Aqui começa o problema. Por quê? Com essa interpretação, problema com essa interpretação, o significado do nome. Então, o problema da interpretação historicista começa exatamente aqui, no significado do nome. E os irmãos vão perceber isso no próximo slide que nós vamos analisar. Os significados de Éfeso. Então, dando um Google aí, os irmãos procurarem aí sobre o significado de Éfeso, a primeira coisa que os irmãos vão encontrar praticamente sempre é habitante de Éfeso. Significa habitante de Éfeso. Então aqui está a fonte pesquisada para os irmãos no Google. Tá? Dicionário de nomes próprios. Então, habitante de Éfeso. Segundo significado do nome Éfeso, dado aqui por Delcio Meirelles, claro que ele não tirou isso da cabeça dele, mas o irmão Delcio, pelos seus estudos e de diversas outras fontes, ele chegou à conclusão de que o significado de Éfeso seria relaxamento. Esse significado encontra-se no livro de Delcio Meirelles, Cristo entronizado no Apocalipse, página 85. O aspecto negativo do amor ligando com o aspecto negativo da carta, a perda do primeiro amor. Então, para Meirelles, essa explicação relaxamento faria todo sentido com o relaxamento que a carta traz nesse aspecto negativo da perda do primeiro amor, a perda do primeiro amor. Então, para Meirelles, o significado da palavra Éfeso tem um caráter negativo e não positivo, ao contrário da primeira explicação que nós tivemos, que seria desejável. A expressão desejável seria um caráter positivo. A explicação aqui também, outro significado, aceitável e desejável. Muitos dos comentaristas, historicistas vão trazer esses significados aqui. Aspecto positivo do nome ligado aos apóstolos de Cristo. Então, os cristãos primitivos receberam a doutrina de Cristo com toda a sua pureza, desfrutaram os benefícios e bênçãos dos dons do Espírito Santo. Fecha aspas. Se encontra no comentário adventista sobre esse significado dessa carta. E é também a visão defendida pela Igreja Cristã Maranata e outros também que defendem que esse significado seja aceitável, desejável e, portanto, retrataria perfeitamente o período apostólico. Então, nota-se que, enquanto para Delcio Meirelles o significado é negativo,
para os demais o significado seria positivo. O significado da palavra Éfeso tem divergências, então nós encontramos divergências no significado da palavra. E é fundamental ressaltar a importância dos significados para a aplicação profética. Lembra que para a aplicação profética o significado é extremamente importante. Se o significado da palavra é fundamental para a aplicação profética e nós nos deparamos com significados divergentes, a grande questão problemática é qual desse significado de fato é o significado real que aponta para o período profético. Então começa aqui um grande problema. Então vamos lá. Para Meireles, 2008, o significado do nome Éfeso é relaxamento, um sentido negativo. Contudo, para Sousa e para Smith, ou seja, para a Igreja Maranata e para a Igreja Adventista, então nós estamos pegando aqui pelo menos dois professores que defendem essa visão historicista. Para ambos os professores, eles entendem que o significado é desejável. E nós temos um outro também, terceiro aqui, além desses, que é o católico Bilotti. Então, para o católico Bilotti, diz o seguinte, que significa impulso, dando esses um sentido positivo à palavra Éfeso. Então, ou seja, todos esses aqui dão um sentido positivo, com exceção de Meireles, todos os demais dão um sentido positivo para o significado da palavra Éfeso. Inclusive essa expressão impulso, dado pelo católico Bilotti. Bom, significado de Éfeso. Acabou? Não. Nós temos ainda William Marron Branham, que é o fundador do Tabernáculo da Fé. Para ele, o significado é deixar ir, relaxar. Veja bem, relaxar está bem aqui relacionado com aquilo que o Delcio Meireles também trouxe como significado. Relaxar e desviar-se. Então, na visão de Marron Branham, nós temos uma conotação completamente negativa no significado. Éfeso significa deixar ir, relaxar. Aqui, de acordo com Clarence Larkin, o livro do Apocalipse, um estudo do último livro profético das Sagradas Escrituras. Filadélfia, Reverendo Clarence Larkin State. Bom, eu não sei falar inglês, então vou ler do jeito que está aqui. 1919. Então nós temos aqui essas afirmações sobre esses possíveis significados. E aqui nós já temos o grande problema de início, que são as divergências quanto ao significado do nome, sendo esse algo tão fundamental para a interpretação profética historicista. Sobre o anjo da igreja, nós temos aqui, abre aspas, o anjo da igreja. O anjo de uma igreja deve significar um mensageiro ou ministro dessa igreja. Como cada igreja abrange certo período, o anjo de cada igreja deve significar o ministério, ou seja, o conjunto dos verdadeiros ministros de Cristo durante o período abrangido por esta igreja. Fecha aspas. Aqui, Apocalipse 2, as cartas de Jesus às igrejas, parte 231. Aqui é a interpretação adventista com relação ao anjo da igreja ser o mensageiro, ou representar o mensageiro da igreja, ou o ministério da igreja, ou conjunto dos verdadeiros ministros de Cristo durante toda a história da igreja. Essa é uma interpretação coerente, né? Eu também concordo que o anjo da igreja representa o pastor da igreja e representa todos os ministros fiéis
a Cristo, que são colocados para governo na igreja. Agora nós temos aqui, conforme Stockman, 2014, a Igreja Tabernáculo da Fé ensina que os anjos das igrejas são alguns líderes especiais que surgiram ao longo da história da igreja, e chega até mencionar, até mesmo a citar os seus nomes, sendo o primeiro o apóstolo Paulo, que fundou a igreja de Éfeso por volta da metade do primeiro século. Então, para o Tabernáculo da Fé, esses anjos representam, na verdade, homens específicos, líderes especiais de cada era da igreja. E o primeiro líder seria o apóstolo Paulo, portanto, o líder da igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo. Os demais, eles vão citar uma série de nomes que depois nós vamos trabalhar com os irmãos aqui com relação a esses nomes defendidos pelo Tabernáculo da Fé em cada período. E logicamente, não poderia faltar entre esses líderes na interpretação do Tabernáculo da Fé o próprio William Marion Branham, que seria ali o último mensageiro. Os problemas continuam. Qual o significado dos anjos das cartas? Muitos defendem que os anjos são os pastores das igrejas, e nessa linha caminham Souza, da Igreja Cristã Maranata, Silva, 2009, aí nós temos a interpretação adventista, nós temos a interpretação da Assembleia de Deus, nós temos outros como o próprio Meirelles, outros como Lamartine Portela, que também defende essa visão historicista, e muitos outros que não são historicistas que também entendem que esses anjos são os pastores da igreja. Ok? Mas para Meirelles caminha no sentido exatamente oposto desses. Ele afirma que se a Bíblia diz ser anjo, não tem como fazer outra aplicação. Então, para Meirelles, anjo ali é anjo mesmo, acabou e pronto, não tem discussão. O anjo da igreja. O problema é que existe nas cartas as representações, as repreensões endereçadas aos anjos. E esse é um problema que Meirelles tenta resolver dizendo que, provavelmente, são anjos em estado de provação. Mas não há nenhum fundamento bíblico para tal afirmação. E, além disso, qual seria o sentido de João receber a incumbência de escrever aos anjos, se esses fossem seres espirituais? Não faz nenhum sentido. Então, fica claro que, de fato, a visão adventista, a visão adventista, a visão da Assembleia de Deus, a visão, vamos colocar aqui, da Igreja Cristã Maranata com relação aos anjos estão corretos. São pastores, são líderes da igreja. Um motivo de censura. Vamos lá. Um motivo de censura. Tenho, porém, contra ti, diz Cristo, que abandonaste o teu primeiro amor. Abre aspas. O abandono do primeiro amor é tão digno de censura como o afastamento de uma doutrina fundamental ou da moralidade bíblica. Aqui a igreja não é acusada de cair da graça, nem ter permitido a extinção, ou nem ter caído da graça, nem de ter permitido a extinção do amor, mas a sua diminuição, fecha aspas. Então, vamos ler aqui novamente a afirmação adventista. O abandono do primeiro amor é tão digno de censura como o afastamento de uma doutrina fundamental ou da moralidade bíblica. Aqui a igreja não é acusada de cair da graça, nem de ter permitido a extinção do amor, mas a sua diminuição. Apocalipse 2, as cartas de Jesus às igrejas, página 231. Ok.